Olá, muito boa tarde, boa noite, bom dia. Enfim, seja bem-vindo aos gramados da Prospecta. Contundida, porém aqui, firme, Presente. forte, presente, com... David Borges. Seja muito bem-vindo, eu sou a Flaviana Ribeiro. Esse é mais um Sem Edição e essa semana a gente tá meio esotérico. A gente tá prevendo tudo, né? Vamos falar de futuro, tudo que você queria saber sobre o futuro do seu marketing, tinha vergonha de perguntar. Futuro... Dá pra falar de futuro? Muito bem. Sério? Não é muito gozação? bem, Não é brincadeira? Muito bem. Contar pra vocês como é que começou essa história. A gente, ao longo da semana, a gente vai trocando algumas ideias, pega o que tá acontecendo no mundo, né, enfim. E aí, coincidentemente, nós dois tínhamos lido um livro, que pra mim foi muito difícil. Eu vou falar uma coisa, abrir meu coração pra vocês. Esse vai ser um dos programas mais difíceis que eu já fiz, porque eu sou de humanas, né, gente? Eu corro de número, não vou mentir pra vocês, não. E assim, aprendi muito com esse negócio de métricas, tá sendo incrível. E aí a gente lê um livro que chama Receita Previsível. E aí eu estava justamente tirando algumas dúvidas e tivemos um insight para o programa de hoje que é: dá para prever o futuro, dá para a gente prever o faturamento, dá para a gente prever realmente o que vai acontecer quando você investe em comunicação, ainda mais no universo digital. Eu passei muito isso, sabe, de falar assim, não depende, não depende, não depende não, dá sim. Sim. Sim, e aí a gente entra num mérito que é o seguinte: não é só em comunicação digital, né? A gente vai dar alguns exemplos aqui hoje de ações e mensurações de negócios físicos e que não investem R$1 em digital. Então, acho que o ponto importante é essa metodologia, essa forma de controlar as coisas, ela funciona para qualquer negócio. De novo, volta o tiozinho do cachorro-quente para o nosso episódio. Nossa, eu quero muito entrevistar esse cara, sério. Funciona desde para ele que, tipo, cara, ainda não investe em nada, até alguém que já coloca uma grana, alguém mais maduro e coloca muita grana. Porque eu acho que a grande dor, né, Flávio, você deve concordar comigo, quando a gente chega num cliente, o cara fala assim, cara, legal, tô investindo, tô bem, tô feliz. Se eu dobrar o meu investimento, eu dobro o meu faturamento? Se eu triplicar o meu investimento, eu triplico as minhas vendas? Então são perguntas que a gente precisa... Coloca em xeque. Né? Exato, e assim, a resposta é não. Não, porque existem diversas camadas, né, nesse jogo que não é só assim investimento e retorno. Né? Tem vários gatilhos, vários pontos que a gente vai citar aqui nesse programa hoje para falar sobre isso. Então, a gente sempre fala da questão da jornada, né? Eu já falei isso aqui outras vezes, vocês vão enjoar de ouvir a gente falar da jornada e o objetivo é que vocês enjoem, cheguem no final do ano e falem assim, ok, entendi a questão da jornada. Exato. Olha daí de novo, né? Pois é, então assim, ó, vocês devem estar... Cara, você que é empresário, né, deve ter essa dor. Começou o mês, você tem que vender. E aí, de onde você tirou a tua meta? Ela veio da tua cabeça, ela veio do teu histórico de vendas, ela veio do mesmo mês do ano passado, você está se comparando com o ano passado, acrescentando uma taxa de crescimento. Você assistiu Sem Edição da semana passada e já fez o seu planejamento. Pois é, então assim, pode ser. E aí, de onde está vindo isso? Porque eu acho que a grande dor de quem tem um negócio hoje cara, eu preciso vender, eu preciso sustentar o meu negócio, seja ele de venda única, receita recorrente, enfim, não importa. Acho que o grande ponto da maioria dos negócios hoje é quantidade de venda, volume de venda, receita. Então isso sustenta. E quando isso não acontece, ou estagna e começa... E um ponto que é legal a gente falou sobre isso, né? A sociedade é muito boa enquanto está todo mundo ganhando dinheiro. Nada, experimenta, de repente parou de entrar. Como é que é? Vamos lá, a gente vai embora nos ditados, né? O amor, quando o dinheiro sai pela porta, o amor sai pela janela. Essa é da idade da Fabiana, você não conhece. Mas é isso, por aí, cara. Acabou o dinheiro, acabou o amor. Exato, então assim, já imagina você em um mês onde as vendas não chegaram. Elas
tá rodando o mês e tuas vendas não começaram a cair. Ou aquele mês que você já sabe que vai cair, né? Sim. Você conhece o teu negócio, você já sabe a flutuação, como é que vai ser. Você sabe o mês que... Cara, eu já sei que esse é um mês ruim. Exato. Como é que você se prepara para isso? E o que é exato, esse é um ponto importante. Como é que eu vou me preparar para um mês de baixo volume de venda? Vai na Mãe de Ná e pergunta qual vai ser o futuro. Assiste o Sem Edição e se organiza. Pô, olha que lindo! É isso aí. E é de graça, olha que espetáculo! Coisa linda isso. Bom, futuro, né? E aí a gente está falando também sobre o seguinte, ó. Outra coisa que dói muito no empresário, né? Falta de fluxo contínuo de oportunidades. A gente fala o seguinte, cara, não tá chegando oportunidade toda semana, todo mês, todo dia, toda hora para você. Esse é um problema. Existe uma constância nessas oportunidades? Você consegue enxergar um padrão nessas oportunidades? Não consegue? Cara, tá na hora de criar um padrão. Como? Tem que ter um padrão. Tem que ter, cara, tem que ter. Porque o teu cliente tem um perfil, logo você tem um padrão aí para descobrir. Exatamente. Mesmo que tenha, tá? David, primeira semana eu vendo muito, segunda semana não vendo nada, terceira semana eu vendo muito, última semana não vendo nada. Ótimo, padrão, isso para mim é um padrão. Entendeu? Se eu tenho na minha cabeça essa lógica, isso para mim é um padrão. O que é importante é, cara, como é que a gente faz, utilizando digital, utilizando comunicação de qualquer forma, como é que a gente transforma isso em algo linear? Sai dessa montanha-russa. Esse é um ponto para mim que é importante. E isso tudo depende de uma figura que não necessariamente é você. Depende de vendedor que está na rua. Exato. E você não está em cima desse cara o tempo todo. Tá na rua, tá dentro do teu próprio negócio, se envolvendo em prospectar. Tem uma estatística legal aqui que a gente percebe com os nossos clientes, o mercado como um todo. Vendedor, aquele cara que é avião vendendo, ele não gosta muito de prospectar. Cara, se você viver essa situação, dá um salve aí, comenta aí pra gente. Porque vendedor, geralmente, o cara que ele começa a vender, olha só que doido, ele começa a prospectar. Ele entrou na empresa, começou a prospectar, começou a farmar a carteira, tá lá, montou a carteirinha dele, cara, ele não quer ficar mais prospectando, ele quer ficar tirando pedido. É confortável para ele, né? Ele quer pegar o cara um pouco mais pronto. E às vezes falta tempo mesmo, ele faz uma coisa, ele faz outra. Desculpa, calma, tudo bem, o microfone tá aqui. Então assim, eu acho que o ponto importante é que... E aí uma vírgula que será que ele tá errado? Talvez ele esteja certo. E é isso que o Ross traz pra gente no livro, né? Ele fala um pouquinho sobre isso, sabe? Cara, a gente acabou falando do livro, não falou do autor, depois a gente fala um pouquinho dele. É que é um nome difícil, Aaron Ross. Ficamos meia hora treinando. Vamos chamar ele de Aaron. Aaron, nosso amigo. Amigo Aaron. Então assim, a lógica ele até explica um pouquinho sobre como construir algo escalável para esse time de vendas também. A gente não vai entrar muito nesse mérito, né? Como escalar um time de venda. Ele usa bem essa analogia de time também, né? Não foi nem no livro. Uma das coisas que eu li sobre o livro, ano passado, inclusive, ele fala bem dessa analogia do time. Cara, cada um tem um papel, né, dentro de um time. E é bem isso que você falou. Às vezes, cara, o vendedor, ele tá no papel dele, quer fechar a venda, ele quer correr atrás, ele não quer prospectar. Exato. Será que, então, né, o formato, né, ter alguém para fazer a prospecção e entregar o cara pronto para ele? Que é o que ele defende. A lógica é essa, né? Ele defende justamente isso. Não entraremos muito nesse mérito. Se você quiser entrar um pouco nesse mérito, só fala com a gente fala um pouquinho sobre isso nos próximos episódios. Até porque a gente tem vários clientes com time de vendas, então a gente inspira muito isso aqui também, participa de muita reunião em cima disso. Mas hoje a gente vai falar para vocês, cara, legal, bacana, como é que a gente então prevê resultado, né? Como é que a gente prevê resultado a partir de um investimento em comunicação? E como é que depois disso eu consigo dar escala a esse resultado? Então, partindo do princípio que você já definiu quanto você vai investir, papo da semana passada, se você não assistiu, você sempre quis falar isso, se você não assistiu, clica no link aqui da semana passada. Mas é isso, cara, você já definiu a tua meta, você já sabe quanto você vai destinar do teu faturamento para a comunicação. Se eu fazer uma ressalva também sobre o episódio passado, eu vi uma pergunta depois na live que a gente não conseguiu ver e responder em tempo real. Assim, um dos espectadores perguntou assim, cara, legal, mas não é papel da agência indicar o budget necessário para atingir aquele objetivo? Sim, esse é um ponto importante, sim. Porém, a agência ela precisa entender também do outro lado qual é o capital disponível pela empresa. E aí isso a gente não consegue responder. Não consigo responder. Então, é uma via de mão dupla, né? A gente precisa entender também qual é a verba disponível. Não adianta a gente, como agência, sugerir uma ação de 10 pila por mês e o cara ter 2. Ou o cara ter 100 mil na mão para gastar e eu aqui, minimalista, que sou modesto, sugerindo pro cara 2 pila. Então, assim,
esse é o quadrante que a gente falou no papo passado. E aí, sobre previsão, né, de oportunidade, o que a gente fala muito aqui é sobre, vou falar até de 2 cenários, né? Você tem um time de venda, tem uma área comercial dentro do teu negócio, legal, isso vai servir para você. Se você vende online, isso também serve para você, porque o processo é o mesmo. A diferença são as fases que permeiam cada uma dessas etapas. Tá? Então, assim, não importa se você tem um time de venda ou faz uma venda online. Bom, então considerando esses 2 cenários, tem um time de vendas. Legal. O que eu tenho que fazer? Boa, então assim, ó, time de venda, o que a gente tem que entender é, cara, primeira fase de tudo é você entender os nomes dessas etapas. Então, eu vou citar aqui esses nomes também para facilitar para quem está assistindo a gente e ainda não os conhece. Então, assim, ó, basicamente a gente tem prospect. É aquele cara que ainda não pediu algo seu, ele não demonstrou interesse por aquilo que você... Às vezes ele nem sabe que ele precisa, ou que ele pode precisar, ou que ele se encaixa no perfil do teu cliente. Exatamente, ele simplesmente existe. Exatamente, ele existe. Ele está dentro da persona que você desenhou. Eu quero bater nesse tipo de cara. Legal, bacana. Depois desse cara, na fase de baixo, na etapa de baixo, a gente tem um cara que virou lead. Lead para o nosso mercado é um cara que demonstrou interesse em alguma coisa. E, cara, parece complexo, mas não é nada. Imagina o seguinte, o cara que te chamou no WhatsApp, ele é um lead. O cara que te mandou uma mensagem por e-mail é um lead. Aquele cara no LinkedIn que entrou na tua página e não falou nada. É um lead. É um lead. Aquele cara que visitou teu perfil no LinkedIn, cara, é um lead. E olha que legal, cara, você tem um negócio tão simples na mão. Quantas vezes você entrou lá, pessoas que entraram no seu LinkedIn essa semana, você recebe pelo menos 4 caras por semana que o LinkedIn te dá de graça sem pagar nada. E você não aproveita. O que você está fazendo com esse cara? Ou aproveita, mas olha só, vamos seguir aqui que tem mais fases, ó. Depois que esse cara virou um lead, né, você avançou num papo com ele pode decidir receber um orçamento seu ou não. Ele pode simplesmente tirar alguma dúvida rápida e vazar. Então, se ele decidiu receber um orçamento seu, escolheu provar uma roupa sua num provador, né, a gente falou isso numa loja de roupa, o que é uma oportunidade? Cara, é o cara que provou a roupa no provador. O cara que... Ele entrou na loja. Ele demonstrou interesse e ele foi lá ver se fica legal. Boa, pessoal, ele passou na rua. Pra mim, prospect. Né? Depois disso, ele virou um lead. Ele entrou. Ele entrou e perguntou sobre alguma coisa. Depois disso, ele pegou e foi experimentar a roupa. Puta. Oportunidade. E aí, no final disso, a gente tem o cara que se transforma em cliente. Né? E esse cliente, esse é um ponto importante. Depois desse cliente, é o cara que a gente chama de campeão. Tá? A gente não, na verdade. Tá? O próprio Ross fala isso. É o cliente que te indica, compra, fica satisfeito e te indica para outros. Só que, repara o seguinte, entre prospect, lead, então fase 1, prospect, lead, oportunidade, cliente e campeão. Imagina que quando a gente investe em comunicação, a gente impacta muitos prospects e a gente gera um volume X de lead. Então a conta que vocês precisam entender, a primeira coisa é quantos leads estão entrando no meu negócio, quantos prospects eu estou impactando também. Então, quantos prospects eu impactei, quantos leads eu gerei por conta dessa ação, e aí, cada uma dessas fases a gente precisa pontuar, a gente precisa numerar. Então, vamos trazer para o nosso exemplo da roupa, né? Eu acho que é o exemplo mais bobinho que a gente tem para dar, mas ele vai funcionar muito bem. E ele funciona tanto pro cara da loja quanto o cara que tem a loja online, porque é o mesmo princípio. O cara tá navegando, viu a tua loja, entrou... Viu o produto, adicionou o carrinho, foi pro checkout e não comprou. E não comprou. Então tem várias coisas que você pode atacar. Eu imagino o seguinte, vamos pegar a loja de roupa de rua, né? Então assim, quantas pessoas passam em média na frente da sua loja por dia? É um número que você talvez tenha que estimar. Dessas pessoas, quantos por cento entram na sua loja? Ou seja, você tem lá um contadorzinho de quantas pessoas entraram na sua loja? Você sabe exatamente quantas entraram? Depois disso, quantas pessoas foram para o provador, provaram de fato a roupa? E depois disso, quantas pessoas compraram aquela tua roupa? Só que aí é que é o X. Aí que vem a pancada. Porque todo mundo se preocupa com o quê? Quantas pessoas compraram. Exato. E quantas avançaram positivamente nessas fases. E todo mundo se preocupa com isso. Ok, não tá errado. Errado não tá. Errado não tá. Então assim, só que, cara, por que o cara compra uma roupa? A gente sabe. Ele precisava, ele tinha o dinheiro, ficou bem no corpo dele
comprou. Ele comprou a tal da roupa. Agora olha que incrível. Entraram 100 pessoas na loja, 20 compraram. Cadê você faz com os outros 80? Esses 80% de nego que entrou na tua loja e não fez nada? Então, o que aconteceu? E esse é o ponto que eu quero que vocês enxerguem. Cara, quantas pessoas... Então, vamos lá, vamos trazer de novo o exemplo da roupa. 100 pessoas entraram na minha loja... Não, perdão. 1.500 pessoas passam em média na frente da minha loja. 100 pessoas entraram. Dessas 100 pessoas, 20 foram para o provador. E aí o que a gente tem que pensar é, esse 80% de perda de uma etapa para outra, por que vocês perderam? E aí são, na verdade, olha só, dessas 80, 20 entraram. Vamos pensar nessa matemática. 20, vou tentar, vamos esforçar. 20 entraram, 80 não entraram, por quê? Dessas 20 que entraram, 10 compraram, 10 não. Por quê? Por quê? E aí, esse porquê, ele é o mais importante. Por quê? Por quê? Por quê? Então assim... E aí? Lembra do e aí? E aí? Já falamos disso. E aí? Então assim, eu tô ficando repetitivo aqui, mas esse motivo da pessoa não ter executado a ação que você escolheu é o mais importante. Seu futuro? É o que determina o futuro. Por quê? Vou dar um exemplo, tá? Entraram muitas pessoas que acharam a roupa cara. É visível que ela achou a roupa cara. Então eu marco. Então quer dizer que talvez pro meu ponto eu esteja vendendo uma roupa que não faz sentido para aquele público. Será que se eu diminuir meu ticket médio de produto, eu melhoro minha saída de venda? Porque pode ser que o meu problema não seja o ponto, seja o meu tipo de produto que eu estou vendendo naquele ponto. Será que... Ela só entrou para experimentar porque ela vai comprar na internet. Experimentou, olha que incrível, né? Experimentou, foi pro provador e não ficou bom. Não ficou bom. Olha que interessante que a Flá falou. Ela experimentar e não ficar bom é completamente diferente de experimentar e comprar pela internet. Sim. Então, se ela decidiu comprar pela internet, eu estou identificando que tem muita gente decidindo comprar meu produto pela internet. É o preço. E talvez, Flá, eu acho que talvez nesse caso faça sentido a gente pensar o seguinte... será que se o meu vendedor for instruído a bater na questão do frete, pronta entrega, argumentação de venda nesse caso, ela pode estar deficitária. E você vê que o argumento é tão importante que às vezes o cara te entrega ali na hora, mas ele fala, pô, mas aqui tá mais caro que no site. Sim, Você tá preparado para refutar esse tipo de argumento? Porque o cara fala mesmo. Walmart. Livraria. Walmart, exemplo claro. Você vai lá para comprar um notebook, cara, não. É mais barato pelo site do que pela loja virtual. Mais do que pela loja física. Tanto tava indo mal que vocês viram o que aconteceu essa semana com a Walmart, né? Então, você vê que não é um problema só do pequeno. Os grandes sofrem também. Também sofrem. E aí, o que a gente está querendo dizer para vocês que é legal. Então, identifiquei quais são os meus percentuais de perda para cada etapa. Identifiquei isso e, cara, é conta de papel de pão. Né? A gente falou sobre isso. Cara, você não precisa de um Master Blaster sistema. A gente fala sempre, toda semana, é uma coisa que a gente vai bater também sempre, vamos ser repetitivos mesmo. Cara, não é reinventar a roda, é no simples. Às vezes, assim, é o simples que você faz o muito. Exato. O arroz com feijão, eu escutei muito isso de um gerente, arroz com feijão com qualidade. Com qualidade, constância, isso é importantíssimo. É isso aí. Então, pense o seguinte, identificaram cada etapa dessas perdas. Cara, quer dizer então que a cada 100 pessoas que entram na minha loja, eu vendo uma roupa. Então quer dizer que se eu fizer entrar 200 pessoas na minha loja, eu vou vender 2 roupas? Repare que nessas camadas, agora explicando esse exemplo das camadas, faz mais sentido. Se eu melhorar a minha argumentação de provador, pode ser que eu só com 100 pessoas dobre e triplique minhas vendas. Porque a minha argumentação em alguma fase desse processo de jornada está falha. E aí o que a gente pensa é o seguinte, legal, isolaram cada uma das etapas, colocaram exatamente ali seus devidos percentuais e entenderam onde está perdendo grana. Ajustaram. Foram lá, então o lojista ou o empresário foi lá e ajustou essa etapa. O time comercial, o que eles fazem agora? Agora é enfiar dinheiro em campanha. Agora sim colocar dinheiro em comunicação, em digital, em geração de lead, em inbound marketing, em tráfego. Aí você consegue avançar de fato. Exato. Aí coloca a grana e aí a conta pra gente fica muito fácil. Por quê? O cliente colocou lá, então o lojista ou o empresário colocou 1.000, 2.000, 3.000, 100 mil reais. Quando ele coloca esse dinheiro e a gente começa a ver um retorno no fundo desse funil, dessas etapas, a gente começa a fazer regra de 3.
Né? Então, cara, colocou... Até eu sei fazer regra de 3. Olha que espetáculo. Achou que não fosse usar regra de 3 na vida? Ah. Tá vendo? Tá vendo? Desmereceu o teu professor de matemática. Tanta simples. Até eu sei fazer. Então, assim... É sério, é muito legal. E aí, então, para cada uma dessas etapas, a gente começa a pensar o seguinte. Então tá, então legal. Então ajustei meus processos de venda. E um ponto que é importantíssimo. Vai estar perfeito? Vai ser perfeito? Não, não vai. Porque isso é impossível você acertar de primeira e não achar nada para melhorar durante essas fases. É impossível acertar de primeira e impossível fazer isso uma vez só. Exato. Né? Exato. Aliás, o X da questão é justamente isso. Você tem que estar constantemente reavaliando essa estratégia. Isso. Né? Ela funcionou muito bem até aqui. Sei lá, o perfil do cliente mudou. O momento do mercado mudou. E eu digo mais, ele pode ter se mantido o mesmo, mas... Cara, não poderia ter feito a minha estratégia melhor, né? Não poderia fazer algo melhor do que eu fiz? Sim. Então, esse é o teste, tá? Essa é a questão. E aí, a dica nesse caso é, cara, primeiro ponto, até notamos isso, geração de lead previsível, né? Geração de oportunidades de forma previsível. Então, se você tem uma loja, tem que tentar achar essa previsibilidade nas visitas da sua loja, tem que achar previsibilidade no seu número de delivery, né? Você tem um cachorro quente aí na sua cidade, quantas pessoas estão pedindo, estão te ligando, então você precisa pensar em uma forma de usar o digital para trazer previsibilidade para isso. Então, cara, segunda-feira é um dia que eu tenho menos solicitações, então eu vou investir um pouco mais. Quinta-feira eu recebo mais solicitações, vou investir um pouco menos. Então é possível... Vários indicadores aí, mais uma vez. Exatamente. Então, achar uma fonte de oportunidade estável é primordial. Segundo ponto é, cara, em time. Invista em um time de vendas, invista no seu time, qualifique o seu time de vendas. Eu vi não sei se eu vou lembrar certinho a frase, mas é assim, se eu treinar o meu time, ele vai embora. Pior é isso muito, cara. Não é pior deixar ele dentro da minha casa sem treinar? Não, o que você prefere? Você prefere um cara bom que vai jogar com você, correndo o risco de algum momento ir embora, ou você prefere um cara ruim jogar no teu time? Exatamente. Desculpa. Então, formação de time de venda, Gente boa custa caro. Custa caro e ok, segue o jogo, é a vida. Mas ele também vai te trazer muita coisa. Vai te trazer retorno. Então, assim, time de vendas, invista em time de vendas e invista nessa questão. Leia um livro do Ross, vai fazer sentido para vocês entenderem a formação de time de venda. Acho que isso é importante também, tá? Como ele montou um time lá e como ele deu a escala. Ah, David, mas aqui para mim, no meu negócio, cara, aplica o que der. Beleza, tá tranquilo, tá? Se não funcionar no teu negócio, ok. Mas isso vai explodir um pouco a sua cabeça e vai fazer você conseguir entender o mercado de vendas um pouco diferente. Bom, então, previsibilidade, time de vendas e... gerir tudo isso. Tá, é assim, ó. A gente Precisa. A gente até falou um pouquinho atrás aqui sobre, cara, se você tem um negócio pequeno, papel de pão resolve. Se você tem um negócio médio, tá perdendo o controle, cara, você precisa de um CRM. Você precisa de um gestor de contatos, um gestor de relacionamento com esses leads. Cara, vai pro Google, pesquisa. CRM pro teu segmento. Pode pesquisar, tem vários no mercado, diversos. Você vai encontrar... coisa pronta pro teu nicho, bonitinho, e você vai encontrar, enfim, uma infinidade. É só não ter desculpa para não usar, porque a ferramenta tem. E esse é um ponto importante. O que acontece? De nada vai adiantar você contratar um CRM e teu time, desculpa a expressão, mas cagar para ele, tá? Então, assim, já vi diversas vezes o CRM ser um depósito de oportunidade. Então, a oportunidade caiu lá, o vendedor passou a mão no telefone, tentou ligar uma, duas, o cara não atendeu, mandou o WhatsApp, o cara não atendeu, ele esqueceu do cara. Oportunidade custa dinheiro, tá? É dinheiro que tá correndo aqui do seu lado, você não tá pegando. Teu vendedor não tá vendo, ou tá fazendo... É dinheiro na mesa? Como dinheiro na mesa. Essas expressões de velho que a gente tem, é isso aí. Mas cara, dinheiro que tá ali, ninguém tá pegando. Exatamente. Caramba. Tá? Então, ter um CRM para isso é muito importante. Tá? A gente vai deixar depois aí nome do livro, nome do autor, fala? Aaron Ross. O Aaron Ross, ele é responsável pelo Salesforce, né? Exatamente. Ele foi um dos responsáveis pela escala do Salesforce, que é o maior CRM do mundo. Que vendeu 100 milhões de dólares só. O cara sabe alguma coisa. E uma vírgula sobre essa história toda que a gente estava falando um pouquinho antes de entrar no ar, que ele não gostava de ligar para oportunidade fria. Pois é. Né? Então, assim, ele não gostava de ligar para qualquer contato, ele gostava de ligar para o cara que fazia sentido.
É o cara que não queria prospectar, ele queria fechar. Ele queria fechar. Por isso ele criou uma metodologia e por isso que deu certo para ele. Né? Então ele criou um modelo de negócio que deu certo. Tá? Então isso fez muito sentido para ele. A gente vai deixar aí também o link do livro e tudo mais, mas assim, algumas coisas que a gente adianta do livro. Uma coisa que ele fala que eu acho muito legal... Spoiler. Desliga agora se você não quer... Não, mentira, a gente vai contar o final do livro, mas uma coisa que eu acho muito legal que ele coloca é a questão do nicho. Isso. Tem que ter um nicho, você tem que focar em alguma coisa, não dá pra tirar pra tudo quanto é lado. De preferência. Parece que não é, não, nossa, inventamos a roda, mas cara, ainda tem gente atirando pra tudo quanto é lado. Tem. E assim, cara, escolhe um segmento, morde aquele segmento por 15 dias, por 10 dias, por 3 dias, saiu daquele segmento, respirou ele bastante, faz muita diferença você ligar para um segmento, por exemplo, de, sei lá, cerâmica e falar pro cara, conheço de cabo a rabo o seu segmento, já entendi suas dores, vi seus concorrentes. Total. Se o cara vai falar assim, puta, esse moleque estudou mesmo no negócio? Então é isso, mas já ele sabe. Vi seus concorrentes, vi que vocês têm a dor, vocês possuem a dor A, B e C. Cara, eu tô aqui para resolver essa dor. O que você acha de... Entendeu? Então isso faz toda a diferença. Ah, David, mas eu não consigo parar de bater em outros nichos. Tudo bem, mas segmenta, faz essa semana essa semana outro e assim por diante. A gente vai trabalhando dessa forma. O segundo ponto que ele fala é que assim também não precisa de uma bola de cristal para contar isso. Sucesso não vem da noite pro dia. Se você está esperando estourar amanhã e, nossa, vou rachar de ganhar dinheiro, desculpa, não queria te contar isso, você conta ou eu conto, né? Não vai rolar. Essa semana me perguntaram, a gente viu uma matéria de um rapazinho que estourou, ficou milionário, 22 anos, tal, não sei o quê. Falou, beleza, aí me perguntaram assim, David, fala aí, qual que é o próximo estouro? O que você acha? Eu falei, cara, na boa, primeiro que é difícil prever, e segundo que esse é 1 em 1 milhão. E assim, na boa, eu não acredito nisso, cara. Às vezes a gente fica durante tempos tentando achar o grande estouro e não consegue ver oportunidades médias ali do nosso lado. E assim, eu tenho, pessoal mesmo, eu tenho muita resistência com esse negócio de o cara se fez sozinho e o cara estourou da noite pro dia. Cara, não entra isso na minha cabeça. Ninguém faz uma história da noite pro dia. É um outro livro, agora me fugiu o nome do autor, vou colocar depois aí no histórico também, que é o seguinte, cara, todo mundo tem uma história. Alguma coisa te preparou para aquele momento, uma pessoa participou Ninguém se faz sozinho, ninguém acontece da noite pro dia. Ah, nossa, o cara estourou. Mano, faz quanto tempo que ele tá estudando sobre aquilo? Tem todo um histórico que não vai vir junto com ele. Você descobriu ele da noite pro dia. Sabe aquelas matérias de exame? Sim. De lixeiro a mega empresário? Cara, o que não contam é o que a jornada do cara. De novo. Entendeu? Cara, quantas vezes esse cara virou à noite acordado? Quantos nãos ele recebeu? Quantas vezes ele levou na cara? E nossa, desculpa, não acontece, sucesso não vem da noite pro dia, eu não tô com você e não abro. E aí, trazendo pra nossa realidade, cara, encontrou o teu funil ali de vendas, encontrou cada percentual de perda que você tem em cada etapa, testou o primeiro mês aquele discurso, não deu certo, relaxa, tá tudo bem. Tipo terapia, tá tudo bem, fica em paz. A gente vai agora mudar pro mês seguinte, mudar pra quinzena seguinte, mudar pra semana seguinte. É só mudar, testar de novo e vai. Uma hora vai dar certo. E uma outra coisa que ele fala também, eu acho que vai ao encontro disso de o sucesso não acontece da noite pro dia, é que fazer sucesso, crescer, vender pra caramba, vai expor as suas fraquezas, vai expor alguns problemas que você tem. E aí, você está preparado para resolver isso? Ou pior, você está preparado para ouvir, né, as suas fraquezas? Que muita gente não tá. Então, saiba que vai acontecer, ok, mas não vai ser tudo cor-de-rosa, não vai ser um mar de flores, vai ter problema no meio do caminho. Já me falaram muito sobre a dor do crescimento. A dor do... É isso aí, é a dor do crescimento. Cara, você vai ter... Tô vendendo pra caramba, não tenho equipe pra atender, não tenho quem qualifica, não tem... Vai aparecer o problema. E, cara, que delícia lidar com esse tipo de problema, né? Por favor. E tipo terapeuta mesmo, tá tudo bem. Né? Vai passar, você vai conseguir ajustar, vai bater cabeça. O mais importante é tentar prever esses problemas para já, quando acontecerem, você já não ser pego de surpresa. Né? Então, problema com time, problema com equipe mal treinada, problema com cliente, tipo de cliente que você colocou errado no começo da sua empresa. Né? Então, às vezes, você, na ânsia de crescer, coloca um cliente para a tua empresa que não faz sentido. Então, e aí? Demitir ou não demitir esse cliente?
dentro disso, o cliente que faz sentido ou não faz sentido. Outra coisa também que vai te prejudicar e vai ser difícil você construir um grande negócio com vendas pequenas ou vendas esporádicas. Não vai rolar. A não ser que seu ticket médio seja absurdamente gigante. Então, assim... você vende 1 milhão numa venda? Numa tacada e tira um ano de férias, tá suave. Mas assim, imagina o seguinte, que é preciso... a gente precisa de dados para construir essa cadência. A gente precisa de uma massa de informação grande para poder entender qual o percentual de perda para cada etapa desse funil. Né? Então, se a gente tiver um cara ou uma venda, é muito pouco. A gente precisa ter um volume maior, 1, 2, 3 vezes. Por isso que a gente fala que esse estudo não começa com o que você está vendendo hoje, começa com o seu passado. Começa com quanto você vendeu nos meses anteriores. E isso leva tempo, que é o último item da lista do Aaron, que ele fala: crescer leva mais tempo do que você imagina. Nunca é no tempo que você quer, no tempo que você espera, e às vezes não é nem no tempo que você planeja. Vai levar mais tempo e ok. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. É isso aí. Acho que a mensagem de hoje tá tudo bem, cara. Fique em paz. Porque assim, a real entendendo quais são as etapas de perda que você tem dentro da tua jornada de venda, tá? Qualificando o teu time para isso, investindo em captura de lead, investindo em tráfego, investindo em comunicação, você já está no caminho. É questão de tempo para dar certo. Esse é um ponto importante. É questão de tempo, tá? Então, analise os números. Não deixe isso para outras pessoas analisarem por você. Senta com pessoas que entendem, ou você mesmo que entende dos seus próprios números. Analise com cuidado, veja isso com detalhe. Às vezes a gente fala, cara, eu tenho um time para olhar isso. Minha mãe fala um negócio que é olho do dono que engorda o porco. Então, né? eu ia falar isso. Agora falando sério, brinquei no começo do programa, né, que ia ser um programa difícil, porque realmente, cara, eu tinha muita dificuldade para lidar com o número, e era bem isso, eu protelava para outro, eu jogava para outro. Cara, eu não quero entender, tem alguém para fazer isso para mim. Cara, faz toda a diferença você saber o que está acontecendo com o teu negócio. Sim. Precisa. Brincadeiras à parte? Precisa. Precisa. E é isso. Matemática é legal. Matemática é legal. Resumo da ópera: dá para prever o futuro. Dá para prever o futuro, você precisa entender um pouco dos seus gargalos, né, de cada etapa do seu funil. Assim você sabe que se você investir mais, você vai ter mais retorno, e é só fazer regrinha de 3, só fazer uma matemática reversa para encontrar o quanto você precisa investir para chegar naquele X de venda. Então, em resumo, David, eu estou vendendo 100 mil hoje, quero vender 300 mil. Legal, então bacana. Então, quanto você identifica cada etapa de perda dessa tua etapa do funil, identificado isso, você vai entender quanto, faça uma conta de quanto você coloca de grana, pensa, já cria uma meta de ajustar esses percentuais de perda, diminuir essas perdas dessas etapas, e também coloca uma meta de investimento, de incremento de investimento mensal. Vai subindo ali 20, 30, 40% por mês de investimento até chegar no teu patamar de venda de 300 mil, por exemplo, que é o que você almeja. Tá? E aí você está fazendo isso, ficou com alguma dúvida? Não tem problema, manda pra gente, a gente ajuda. Bora, só escrever pra gente, a gente super parceiro, e a gente consegue também angariar material para falar para vocês nos próximos episódios, vai ser incrível. Aliás, falando em próximos episódios, semana que vem, carnaval, gente. Quarta-feira que vem, dia da nossa gravação, vai ser quarta-feira de cinzas, e por conta disso, e aí? Não vai acontecer nada, a gente vai estar aqui do mesmo jeito, gravando do mesmo jeito, firme e forte, ao vivo, e vai ser lindo. Então, se você não tiver assim muito ressaqueado do carnaval, desculpa, a gente contou agora pro pessoal que a gente vai gravar. Brincadeira. Semana que vem, se você estiver aí, sem nada a fazer, ainda tá no clima do carnaval, de boa, liga aí, assiste a gente, que a gente vai ter um material incrível para passar para vocês. É isso aí, beleza? Certinho? Boa, valeu, Flávio. Ótimo fim de tarde para vocês, até a próxima, sem edição. Valeu, gente, até a próxima.